Você está no canal Dulcino Macedo. Nesse vídeo, vamos ver como criar uma marca d'água para os pedidos de venda que estão em abertos. Bora ver? O vídeo de hoje é um oferecimento da Nex Consult. Se você precisa customizar o seu SAP Business One ou gerar uma integração dele com qualquer sistema satélite, a Nex Consult é a empresa certa para realizar esse tipo de trabalho. Com uma vasta experiência de mercado e sua expertise em diversas plataformas de desenvolvimento, a Nex vai conseguir resolver o seu problema. Quer saber mais? Link na descrição. Então, para começar, nós vamos entrar direto no Crystal Reports. Eu já tenho um relatório criado aqui, que é um relatório de pedido de vendas, tá? E já tenho uma imagem criada também para otimizar o nosso tempo. Então, a primeira coisa que nós temos que saber é qual campo que nós vamos levar em consideração. Esse layout, se eu fizer a impressão de um pedido de vendas, que é o que eu vou fazer aqui agora, eu faço a impressão dele e ele me mostra apenas esse layout, que é o Crystal que eu tenho já criado, que ele já está aberto aqui, inclusive. Tá? O que nós vamos fazer é colocar uma marca d'água embaixo dele, para quando ele estiver fechado, essa marca d'água apareça, e quando ele estiver aberto, a marca d'água não apareça. Então, como que nós vamos fazer? O primeiro passo é criar a marca d'água. Então, ela pode ser uma imagem, um documento, qualquer coisa nesse sentido. Eu vou usar uma imagem aqui. Então, a minha imagem é esta imagem aqui, que eu vou estar criando, e eu vou colocar ela de fundo do meu relatório. Então, como que nós vamos fazer? Eu vou abrir o Crystal, e para começar aqui, nós vamos voltar em Design, e o que eu preciso entender aqui no Crystal é a sequência de impressão de cada uma dessas áreas aqui. Isso eu tenho um vídeo completo, uma série completa de Crystal, que vai te ensinar a sair do zero e desenvolver qualquer relatório no Crystal. Lá eu tenho detalhado cada uma dessas áreas aqui. Então eu não vou entrar em muitos detalhes, só vou explicar que a área que a gente vai utilizar é a área de Page Header, ou seja, cabeçalho da página, que ela é impressa a cada página. Então eu vou voltar aqui no Design e a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar uma nova área de cabeçalho. Como que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, botão direito, Selection Expert, e ele vai me mostrar a tela de Selection Expert. Aqui eu tenho um botão chamado Insert, que é o botão que vai criar uma nova área aqui. Então eu vou inserir essa área e ele vai gerar para mim o Page Header A e o Page Header 2, que são dois Page Headers, tá? O A é o que já está ali para mim, o B ele vai criar embaixo. Ok. Eu preciso dessa sequência invertida, mas eu vou deixar ele criar assim por enquanto. Vou dar um OK e perceba que agora nós temos duas áreas de Page Header. Uma na parte de cima, é onde está as minhas informações, e outra na parte de baixo, que está em branco. Qual seria o trabalho? Eu vou ter que tirar todos os campos da Page Header A para passar para B e tal. Não, não precisa. Um recurso muito simples é você pegar o Page Header B, clicar em cima, segurar e arrastar ele para cima. Ao fazer isso, o Crystal já troca os dois de posição, então o A fica sendo vazio, que é o que nós vamos usar agora. Próxima coisa que nós vamos fazer, nós vamos inserir a marca d'água no Page Header A, que é o Page Header que está vazio. Então o que eu vou fazer? Insert, Picture, e vou escolher a minha marca d'água aqui, vou dar um Open e vou colar ela aqui no Page Header A. Pronto. Está aqui a marca d'água e aqui embaixo está o meu relatório. Se eu fizer a impressão do relatório agora, o que vai acontecer? Ó? Ele vai imprimir uma área com fechado em cima e vai imprimir o meu relatório embaixo. Não é o resultado que nós queremos. Então, qual que é o pulo do gato aqui? Essa primeira seção, nós vamos clicar com o botão direito nela, vamos no Selection Expert novamente, e aqui nós vamos usar um flag chamado Underlay Following Sections, ou seja, que as seções de baixo seguem a seção de cima. Numa tradução literal seria mais ou menos isso. Então o que eu vou fazer? Vou marcar essa opção. Essa opção é a que vai transformar essa seção minha
em uma marca d'água. Então vou clicar, vou dar um OK e vou imprimir novamente para a gente ver. Ó. Ao levar para o preview, ó, perceba que agora o primeiro header está abaixo da minha página, ele imprime abaixo da minha página. Então eu vou dar uma ajustada aqui com relação a tamanhos, né? Porque ele simplesmente aqui fica meio estranho. Como que eu faço para fazer o ajuste? Eu posso vir aqui, ajustar o page header A para que ele fique maior, um pouco próximo do tamanho de uma página. Então vou colocar ele mais ou menos por aqui, ó. E aí eu pego a minha imagem e centralizo ela de acordo com esse tamanho do header que eu coloquei aqui. Eu vou colocar ela mais ou menos por aqui, assim. Ok. E ao imprimir agora, ó, perceba que ela já foi mais ou menos para o meio do relatório ali. Uma coisa que vocês vão ver é que o texto ele passa por cima dessa imagem, mas os objetos desenhados, né, as linhas e tal, ele tem uma dificuldade de passar essas linhas por cima da imagem. Pode fazer um teste enviando essas linhas para cima, ó, tá? Eu já fiz alguns aqui, ó, forward, ó. Ele não passa por cima dessa imagem, tá bom? Mas vai servir ao nosso propósito aqui, nesse caso. Então, fazendo assim, eu já tenho este cenário aqui. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso que quando o pedido esteja aberto, ou seja, não esteja fechado, né? Esteja cancelado, esteja aberto ainda, essa imagem não pode ser exibida aqui. Como que eu vou fazer para resolver isso? Eu vou voltar em Design, vou clicar com o botão direito na minha imagem, vou clicar na opção de Format Graphic, né? O meu Crystal está em inglês, tá? Se o seu está em português, formatar gráfico ou formatar imagem, tá? Dependendo da forma como ele foi traduzida. E eu vou utilizar a opção Supers, tá? Dentro dessa opção Supers, nós vamos escrever o código que vai suprimir essa imagem ou não, né? Então, após essa escrita, o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar no canal, compartilhar esse conteúdo se gostou, aí, dar um like, fazer um comentário aqui se tiver qualquer dúvida, porque se você está comigo até agora nesse vídeo, é porque o conteúdo valeu a pena. Então, voltando ao assunto, nós vamos para o Supers e em Fórmula nós vamos fazer o quê? Comparar o campo de status com o valor que eu quero que aconteça. Então, sempre que essa comparação aqui dentro retornar verdadeira, essa imagem vai ser suprimida. Se ela retornar falsa, a imagem continua sendo visível. Então, qual que vai ser a nossa condição de supers? Eu vou pegar os campos do relatório, tá? Vou pegar aqui um campo chamado status, que ele está aqui, ó. Então, vou comparar o status com o texto fechado. Então, se esse status estiver diferente do texto fechado, eu quero que ele suprima essa imagem. Se ele estiver igual a fechado, ele não vai suprimir. Então vamos salvar e fechar aqui, vamos dar um OK. Ao realizar o preview, ele vai estar aqui porque os dados que estão gravados desse pedido estão como fechado. Agora eu vou salvar esse pedido, esse layout aqui, e nós vamos para dentro do SAP importar esse layout lá dentro para fazer esse teste agora na última vez. Então, fechando aqui, vou nos layouts, layout dos pedidos, administrar layouts, importar, seguinte, localizar o meu arquivo, abrir o arquivo, vamos realizar a importação dele como um layout e vamos informar qual é o tipo de documento. Então, nesse caso aqui, como é o pedido, é o RDR2, que são os itens aqui. Então, vamos selecionar, vamos finalizar essa importação, sobrescrever o relatório que já está na base. Eu vou ter que fechar o arquivo, tá? Se o arquivo estiver aberto, ele dá um erro na importação aqui, ó. Então, se alguém nunca tentou isso, ele vai gerar um erro aqui como se o arquivo tivesse corrompido. Mas por que ele está gerando erro? Porque o arquivo está aberto. Então, vou fechar o arquivo aqui, ó, dentro do Crystal. Vou finalizar o procedimento de importação com sobregravar. E agora ele vai importar esse arquivo aqui para mim. Ok, arquivo importado. Vamos dar um fechar. Ok,
Ok. E agora vamos testar. Eu tenho um pedido aqui que está fechado, vou exibir o layout para ele e ele vai aparecer para mim com a minha marca de fechado impressa embaixo do pedido. Vamos achar um pedido em aberto aqui, ó. Vamos ver se eu tenho algum em aberto. Esse aqui está em aberto. Vamos imprimir e perceba que a marca d'água não aparece para nós. Beleza, pessoal? O conteúdo esse é hoje. Gostaria de agradecer a todos e até mais.